Louvado seja Deus, meus irmãos, porque podemos juntos celebrar o nome do Senhor esta manhã. Já adoramos a Ele com cânticos e agora vamos nos dividir em nossas classes para que possamos estudar a palavra. Nós temos falado, meus irmãos, nesse tempo sobre as parábolas do reino, um assunto muito importante e muito atual, que fala sobre a realidade do reino de Deus e como ele afeta nossas vidas. Nós vimos no início desse estudo sobre o reino de Deus, que Jesus inaugurou esse novo tempo no reino de Deus. Lá no Antigo Testamento, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos Deus com um povo sobre o qual ele é rei, e ele tenta então estabelecer a sua aliança com o povo, os descendentes de Abraão. E no Novo Testamento nós vemos o próprio Deus se tornando carne em Jesus Cristo, vindo, habitando entre nós e inaugurando então um reino que agora é muito mais abrangente, um reino que abarca o universo inteiro, as pessoas inteiras, convidando todos para fazer parte desse reino. Nós vimos lá que o reino de Deus é uma realidade que ao mesmo tempo que é invisível, é uma realidade que está ao alcance de cada um de nós. O reino de Deus não é terreno, no sentido de que nós não sabemos aonde está o trono dele, nós não temos acesso físico a esse reino, mas ele é um reino real, porque à medida em que nós aceitamos o reinado de Cristo sobre nossas vidas, nós começamos a ver como ele nos governa e como ele dirige todas as áreas da nossa vida. Então esse assunto do reino de Deus é algo muito importante nas nossas vidas. Vimos que o reino de Deus, ele está na igreja, mas ele transborda a vida da igreja. Então dentro da igreja o reino de Deus é anunciado, é pregado, mas Deus está espalhando seu reino na igreja e fora dela, chamando pessoas a crerem no seu nome, e essas pessoas então formarão aqueles súditos do reino de Deus. Sabemos que o reino, embora inaugurado, não está completado, que quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, então terá fim esse processo do reinado do Senhor, e então o reinado será pleno. Jesus será rei de fato sobre tudo aquilo que ele já é rei por direito. Então nós desfrutaremos da presença do Senhor plenamente. Então lembro que lá na introdução que eu fiz aos irmãos, nós falamos que o reino de Deus tem duas naturezas. Ele não é puramente espiritual, nem é puramente material. Ele caminha nessas duas vertentes. E nós precisamos aprender a viver dentro da perspectiva do reino de Deus, para que nós tenhamos uma vida diante do Senhor, de acordo com aquilo que Ele deseja que nós vivamos. Então nessa caminhada nós já fizemos aí 7 estudos sobre as parábolas do reino. Todas essas 7 nós fizemos no capítulo 13 de Mateus, que é o capítulo das parábolas do reino, onde então Jesus começa a ensinar sobre o reino de Deus. É interessante notar que Mateus, dentro do evangelho de Mateus, Mateus chama o reino de Deus de o reino dos céus, porque Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, e como os irmãos bem sabem, os judeus não pronunciam o nome de Deus. Então ele usa essa expressão, o reino dos céus, para se referir ao reino de Deus. Então nós começamos estudando aqui com o Rogério, sobre a parábola do semeador, e ali nós falamos um pouco sobre a eficácia do reino, sobre quem o reino é eficaz, o reino de Deus, sobre o solo que permite que a semente cresça. Então existem sementes que vão cair em diversos solos, e de acordo com a natureza do solo, com a capacidade do solo, essa semente vai germinar. Vimos nessa ocasião que a semente é eficiente, ela é uma semente poderosa, ela é o evangelho. A semente que é plantada, ela faz a transformação na vida das pessoas, mas que ela só é eficaz à medida em que os corações se abrem para entender essa mensagem. Depois, no segundo momento, nós falamos sobre a parábola do joio, e nós vimos que as aparências enganam dentro do reino de Deus, porque o joio e o trigo crescem juntos, e não é missão nossa dividir o joio do trigo. O texto diz que Deus plantou o trigo, e o inimigo veio à noite e plantou o joio, os dois estão crescendo juntos, e que então no dia final eles serão separados. Então isso nos põe numa posição de entendermos que nem todo mundo que nós achamos que serve a Deus de fato serve, e que não compete a nós julgar a fé do nosso irmão, a fé do outro, porque no tempo oportuno o próprio Senhor vai fazer isso. As aparências dentro do reino são diferentes.
No terceiro momento, falamos sobre a parábola do grão de mostarda, e ali nós vimos sobre a amplitude do reino de Deus, o crescimento do reino de Deus, que é como a menor das sementes que plantada se torna uma árvore frondosa, onde se abrigam as aves do céu, e nós vimos como que o reino se desenvolve na nossa vida. Ele começa como uma ideia que a gente ouve, através de uma pregação, através da palavra de alguém, ele vai crescendo no nosso coração, vai tomando conta do nosso ser, vai saindo de dentro de nós e vai se tornando algo grandioso, pelo qual nós dedicamos toda a nossa vida. Vimos também sobre a parábola do fermento, quando a Nídia nos deu essa aula, sobre a transformação e o crescimento do reino. Vimos que assim como o fermento transforma a massa, o reino de Deus transforma a vida das pessoas, trazendo sabor à vida das pessoas. Vimos que assim como o fermento faz com que a massa cresça, o reino de Deus está em constante crescimento, desenvolvimento, avançando sobre as obras das trevas. Vimos também, com o pastor Rogério, a parábola do tesouro escondido, onde vimos o valor do reino de Deus. Como ele é valioso, ele é um tesouro escondido, é algo precioso, que um homem é capaz de vender tudo o que tem para comprar aquela terra onde esse tesouro está escondido, porque ele percebe o valor que aquele tesouro tem. Então falamos sobre o valor do reino, vale a pena dedicar completamente nossas vidas ao reino, porque ele é muito mais valioso do que qualquer outra coisa que nós possamos ter nessa vida. E na última semana, então, nós falamos sobre a pérola de grande valor, a beleza do reino. Aquele colecionador de pérolas, ao olhar para aquela pérola, viu o valor que ela tinha, que ela era incomparável, e ela valia que ele vendesse todas as coisas que ele tinha para comprá-la e tê-la na sua coleção, porque ela era uma pérola muito bela, muito interessante. Então essa é outra realidade do reino de Deus, a beleza que há nele. À medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, nós vamos enxergando a beleza dele e vamos descobrindo então que ele é tudo que nós precisamos, que nós podemos contemplá-lo, podemos nos deleitar nele e que esse reino vai satisfazendo os anseios do nosso coração. E hoje então nós vamos dar continuidade falando sobre a parábola da rede e a diversidade que existe dentro do reino. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 13, dos versos 47 até o 51. Mateus capítulo 13, a partir do verso 47 e até o verso 51. Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia. Sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Amém? Então aqui a gente nota nesse texto Jesus dando continuidade ao ensino das parábolas do reino que ele está ensinando em Mateus 13. O texto do início do capítulo 13 de Mateus nos diz que para dar esse discurso Jesus usou como púlpito um barco. Ele chegou à margem do mar da Galileia, pediu emprestado um barco, entrou nesse barco, afastou o barco um pouquinho da praia, a multidão se reuniu então na praia, e ele, do barco, começava a ensinar as lições a respeito do reino de Deus. Então não é de se surpreender que a última parábola que Jesus conta neste momento, sobre o reino de Deus, tem a ver com a realidade que ele está inserido. Ele está dentro de um barco, numa realidade pesqueira, talvez dentro do barco que Jesus estava proferindo esse sermão tivesse uma rede, e ele usou aquilo que estava ao redor dele, aquela realidade, para fechar esse discurso, entregando uma comparação, uma parábola que fala sobre uma verdade muito importante, que é a verdade do juízo final, a verdade de como o reino de Deus vai operando e como um dia as coisas serão reveladas. É interessante que ele começa usando essa comparação.
O reino é ainda como uma rede de pesca. Então, essa ideia da rede é uma ideia muito comum à comunidade da época em que Jesus viveu. As pessoas pescavam naquele mar todo dia. Aqueles que eram pescadores casuais, como eu, né, de vez em quando gosto de pescar, e alguns irmãos aqui, a gente vai lá com o nosso molinete, ou com a nossa carretilha, joga a linha lá. Se a gente pegar 2 peixes, a gente volta para casa felizes, né? Porque a gente conseguiu pegar algum peixe. Muitas vezes a gente volta sem peixe nenhum, mas volta feliz também, porque esteve ali, molhando os pés na água, aproveitando aquele tempo junto da natureza. Pescadores casuais normalmente pescam dessa forma, uma forma mais artesanal. Mas Jesus aqui está se referindo a uma prática mais de perfil econômico que havia naquela época, que era a pesca com redes. Então, os barcos daquela época não eram grandes barcos, eram barcos pequenos. E os pescadores, então, iam juntos com as suas redes nos barcos, e eles iam até uma região que aqueles que habitualmente pescavam naquele mar já conheciam, lançavam as suas redes em determinado lugar, e eles então esperavam o tempo em que aquela rede fosse se enchendo de peixes, para que então, no final da noite, próximo da manhã, eles voltassem com seus barcos para pegar a rede e arrastar a rede até a beira da praia, para que pudessem escolher os peixes que eram importantes para eles. Então, essa realidade está sendo usada por Jesus para trazer a reflexão sobre algo espiritual. E ele está falando que o reino de Deus é semelhante a esse ato dos pescadores que vão com seus barcos para dentro do mar, lançam a rede e arrastam, esperam e arrastam os peixes para a beira da praia. Então, o que Jesus está falando para nós é sobre como as pessoas têm acesso ao reino e como que o reino vai operando na vida das pessoas e como acontecerá o juízo final. Então, aqui, essa ideia da rede é uma ideia que traz à nossa reflexão algo eterno, algo que vai acontecer diante da realidade da humanidade, mas algo que também acontece no dia a dia na igreja e na nossa vida. Então, veja, do ponto de vista macro, né, ponto de vista grande, Jesus inaugurou o reino de Deus. Então, o que Jesus fez? Lançou a rede. E até a segunda vinda de Cristo, essa rede está sendo cheia de peixes. Os peixes estão chegando, estão enchendo essa rede. No fim dos tempos, quando Jesus Cristo voltar a segunda vez, ele vai puxar essa rede. E dentro dessa rede vai vir coisas de todo tipo. Quem aqui já pescou de rede sabe que vem muita coisa que não é peixe dentro da rede, né? E que um trabalho grande de quem pesca de rede tem é, inclusive, limpar e reparar as redes, porque vem coisa, qualquer tipo de coisa dentro da rede. Então, no final dos tempos, os anjos de Deus, sob a supervisão de Jesus Cristo, vão então separar os peixes bons dos peixes maus, e essa é uma referência ao juízo final, quando Jesus vai, de fato, purificar, peneirar aqueles que dizem que parece que são do seu reino, e ver de fato quem são as pessoas que realmente creem nele. Então, aqueles que realmente creem irão para a glória eterna com o Senhor, e aqueles que não creem irão para a perdição eterna, a condenação longe do Senhor. E pasme, Jesus Cristo falou muito sobre o inferno durante o seu ministério, porque o inferno é real, e as pessoas que não creem no Senhor e andam distantes dele, infelizmente estão indo para lá, e é nossa tarefa como igreja, avisá-las sobre o perigo que elas estão correndo, e motivá-las a vir para o lado de cá, né, para o lado claro da força, mas muitas delas ainda estão caminhando longe do Senhor para outro lado. Então, meus irmãos, o desafio macro que Jesus está propondo, e o sentido macro em que Jesus está operando essa parábola, é nesse sentido, de falar sobre a sua primeira vinda, sobre o juízo final, e sobre o que vai acontecer a todos os homens. Mas há uma interpretação que nós podemos fazer também nessa parábola, a respeito da vida da igreja, e de como Jesus deseja que nós apresentemos o seu reino. E de certa forma Jesus falou sobre essa comparação, quando ele chamou os seus 4 apóstolos pescadores, Pedro e André, e depois João e Tiago, que eram irmãos entre si, né? André era irmão de Pedro, e Tiago era irmão de João. O texto da Bíblia nos diz que eles foram os primeiros discípulos chamados por Jesus. Jesus passou à beira do mar da Galileia, viu André e Simão Pedro que estavam lavando suas redes, e disse para eles: deixem tudo aí e me sigam, eu vos farei
pescadores de homens. Algo semelhante aconteceu com João e Tiago, que Jesus também os encontrou e disse: deixem tudo aí e vocês serão pescadores de homens. Porque há uma realidade nessa parábola que fala sobre a nossa vida como igreja e o desafio que nós temos de, como participantes desse reino, como pessoas que já foram alcançadas por esse reino, sermos também agentes de transformação na vida de outras pessoas. De que forma fazemos isso? Jogando nossas redes. Jogando as redes através da pregação da palavra, da evangelização, para que pessoas então possam ser também trazidas para dentro da realidade desse reino, pescadas como Jesus aqui está explicando. Então, um desafio nosso como igreja, à luz dessa parábola, é nós entendermos como nós podemos ser úteis nas mãos do Senhor, na pregação do Evangelho, no objetivo de que essas vidas sejam conquistadas para o Senhor e possam vir a serem, então, pessoas que fazem parte dessa pescaria. Embora, como a própria parábola ensina, nós não temos autonomia para ver a veracidade e a qualidade desse peixe. Então, veja, quem pesca de rede é uma pesca cega. Quando você pesca com uma vara ou com um molinete, você escolhe uma isca mais adequada ao tipo de peixe que você quer pescar. Você escolhe o local de pesca mais adequado ao tipo de peixe que você quer pescar. A época do ano mais adequada ao tipo de peixe que você quer pescar. Então você cuida de todas as circunstâncias para que você possa pescar aquele peixe que você deseja. Acontece de você pescar um peixe diferente do que você foi pescar? Acontece, mas você está focado em pescar um tipo de peixe. Então, mas quem pesca de rede não tem domínio sobre isso, sobre o tipo de peixe que vai cair na rede. Então ele prega, como se nós pregássemos o Evangelho, sem saber o tipo de gente que vai vir para a igreja. E essa parábola fala exatamente sobre isso, sobre a diversidade do Evangelho, e como que o reino de Deus é algo que suporta pessoas que até não estão levando ele a sério. Como que a igreja é um lugar de acolhimento, de recebimento, até de pessoas que têm dúvidas de fé, pessoas que têm dificuldades, pessoas que talvez se apaixonaram pela aparência do Evangelho, pelo convívio da comunidade, mas que ainda não conheceram o amor de Cristo. Então, mesmo essas pessoas, elas estão na rede, elas são pessoas que estão lá, mas o dia do juízo vai demonstrar quem são aqueles que têm verdadeira fé e aqueles que têm uma fé fingida. Então, essa parábola vem trazendo uma palavra de grande alerta aos nossos corações, porque ela fala sobre esses dois lugares, né? Fala, usando a ilustração da parábola, que os homens que se assentam à beira da praia, eles vão dividindo os peixes bons dos peixes ruins. E aí nós podemos levar em conta o que são peixes ruins, de acordo com a linguagem da parábola. Por exemplo, os judeus, a época em que esse texto foi escrito, na realidade de Israel daquela época, e até hoje é assim, os judeus eles não comem peixes de couro ou peixes que têm barbatanas. Eles só comem peixes que têm escamas. Então, aqueles homens da parábola contada, ao arrastarem suas redes para a beira do mar, eles iriam selecionar os peixes de fundo, os bagres, os peixes desse jeito, a gente devolve para o mar. Os peixes de escama são permitidos para nós nos alimentarmos, então esses são os que a gente traz, os que a gente comercializa, os que a gente vive deles. Por exemplo, na cultura judaica não se poderia comer nenhum animal morto. Era necessário que se matasse o animal para comer. Então, se a rede ficou uma noite inteira lá dentro do lago e os peixes morreram lá, esses peixes que chegavam à beira mortos, eles eram separados e também não eram usados para alimentação, não eram usados para venda. Eram peixes considerados não frescos, não úteis. E eles eram, então, jogados no mar ou deixados à beira da praia para que os animais viessem comê-los. Eles não eram aproveitados. Então, essa realidade do texto nos mostra essa divisão que há entre o peixe bom, que é o que vai para o cesto, e o peixe que não é bom, que é o que é lançado fora. E aí Jesus explica bem direitinho o que ele está querendo sinalizar com essa parábola. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, e então eles separarão os perversos dos justos. Os peixes ruins, os peixes estragados, os peixes que não cumprem os protocolos na parábola, são identificados com os perversos.
aqueles que parecem úteis, mas não são. E os peixes que então são separados para a salvação, né, e são os justos, aqueles que vão estar com o Senhor em toda a eternidade. Esses são convidados então a entrar na glória do Senhor pela fé. E aí interessante que Jesus termina essa parábola dizendo aos seus discípulos: vocês entenderam o que eu estou falando? E eles disseram: sim, nós entendemos. O desafio da parábola aos nossos corações é nós pensarmos que tipo de peixe que nós somos, como que nós temos respondido a isso que o Senhor tem feito. Então nós temos a necessidade de sondar os nossos corações, a nossa vida, e entender que dentro dessa grande rede, que é o reino de Deus, que é a vida da igreja, que é a nossa realidade como pessoas que creem em Cristo, há pessoas que de fato creem para a salvação, e tem pessoas que estão inseguras na sua fé, e essas pessoas são convidadas ao Senhor a arrependerem-se antes que chegue o dia do juízo, porque no dia do juízo será muito difícil, não haverá esperança para essas pessoas. Então veja, aprendemos algumas lições importantes com essa parábola. Primeiro, e aqui os irmãos, se tiver alguém que quiser acrescentar alguma coisa que eu estou falando, levante a mão aí que você pode participar. Primeira lição: o evangelho alcança a todos. Nós não podemos, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, fazer distinção para quem nós vamos pregar e para quem nós não vamos pregar. Às vezes eu converso com algumas pessoas da igreja e elas dizem assim: eu tenho um amigo meu e ele é das religiões africanas, afro-brasileiras, ele pratica essas religiões, então eu fico assim, com dó de chamar ele para a igreja. Assim, eu falei isso ontem com uma pessoa, né? Eu falei assim: nós não temos medo do Satanás, nós não temos medo de outras religiões, nós não temos medo de outras práticas, nós não temos medo de nada. Então convide a pessoa. Você não pode discriminar ela porque ela é de outra religião. Às vezes a gente pensa assim: tal pessoa, ela tem uma condição financeira muito elevada, então ela não vai gostar de vir na nossa igreja, que a nossa igreja é uma igreja simples, uma igreja pequena. Como que você sabe? O evangelho se destina a todos, aqueles que vão crer verdadeiramente e aqueles que não vão crer. Nós não temos como saber isso. Por isso que Jesus ensinou, e o apóstolo Paulo reverbera essa ideia, de que a salvação é individual. Eu não posso pôr minha mão no fogo nem pela Zélia, que dorme comigo todo dia, e dizer: não, a Zélia é uma salva, eu tenho certeza da salvação dela. Eu vejo o fruto do Espírito na vida dela, eu vejo que ela é uma pessoa que serve a Deus, e eu creio que ela é uma pessoa que serve a Deus, mas a intimidade dela e o relacionamento dela com Deus é entre ela e Deus. E nós não podemos fazer essa acepção, nós não podemos escolher quem estamos pescando, nós precisamos pescar todo tipo de peixe, trazer todo tipo de peixe. Então não adianta nós querermos ser seletivos. Às vezes nós caímos no engano de achando assim, existem certo tipo de pessoa que nós não queremos na igreja. Tem tipos de pessoas que nós somos muito preconceituosos mesmo, né? A igreja, por natureza, tem, principalmente a nossa denominação, a Igreja Batista, às vezes tem igrejas que têm muito preconceito com pessoas muito pobres, né? A Igreja Batista não é uma igreja bem de pobre, é uma igreja de classe média, né? Então chega as pessoas assim muito pobres, criança ranhenta, mulher descabelada, gente cheirando mal, a gente se sente mal, a gente fala assim: nossa, será que esse peixe fica bem aqui na nossa rede? Será que é isso mesmo? Será que não é? A gente tem alguma resistência. Às vezes a igreja tem resistência com mulheres que viveram em prostituição. Antes de vir de Foz do Iguaçu para cá, nós recebemos na nossa igreja uma irmã que ela teve um encontro maravilhoso com Cristo, uma transformação de vida, e ela era viciada em drogas e se prostituía. E aí Jesus transformou a vida dela, ela começou a vir na igreja. Mas foi difícil para algumas irmãs lidar com ela, porque as irmãs não queriam que ela nem cumprimentasse seus maridos, né? Ficava assim, ela chegava para cumprimentar algum homem da igreja, a irmã entrava na frente e cumprimentava. Porque a gente fica pensando: poxa, essa mulher é uma mulher pecadora. Será que ela não vai desvirtuar algum jovem aqui da igreja? Será que ela não vai fazer alguma coisa errada? E nós temos, então, esses preconceitos na pregação do evangelho. Mas, meus irmãos, nós precisamos lançar a rede e buscar todo mundo. Mas o meu primo é gay, será que eu devo convidar ele para a igreja? Convida! Eu não tenho problema nenhum com gay, eu abraço gay, eu beijo gay, eu não tenho problema nenhum com gay. Eu só não sou gay.
E a igreja anuncia a palavra do evangelho de verdade, e que isso é algo que desagrada a Deus, porque Deus criou homem e mulher, e nós anunciamos a verdade. Mas não tem problema nenhum ele vir aqui, não vai sofrer preconceito, não vai ter dificuldade, eu não vou ter dificuldade nenhuma com ele. E assim, os mais diversos tipos de pessoas, de situações que os irmãos podem imaginar. Nós precisamos abrir essa visão e procurar trazer esses peixes nessa grande rede, porque não compete a nós selecionar, mas compete a nós lançar essa grande rede. Segunda lição que dá para nós aprendermos com essa parábola. Nem todo mundo que entra na rede é verdadeiramente discípulo. Então essa é uma realidade, meus irmãos, que eu demorei um pouco, quando me converti a Cristo, para entender. Eu achava que todas as pessoas que estavam dentro da igreja eram, de fato, pessoas comprometidas com Cristo, que viviam uma vida com Cristo. Lembro-me que uma vez, era um domingo muito chuvoso, choveu a madrugada inteira e de manhã estava chovendo. Eu morava um pouco longe da igreja e costumava ir andando para a igreja. E naquele dia eu acordei no horário de ir para a igreja, fiquei pensando, será que eu vou para a escola bíblica hoje? Falei, não, eu vou. Botei a meia no pé, sabe a manha do pobre, não? Uma sacola em cima da meia, e aí o tênis, né? Aí se molhar o tênis, pelo menos não molha o pé. E fui para a igreja, guarda-chuva, cheguei lá, quem estava lá? Eu e o pastor. O pastor estava lá meio desanimado, eu cheguei, ele até ficou animadinho, né? Aí nós estávamos conversando, e eu falei, dentro da conversa, eu falei para ele, pastor, vai ver as pessoas tiveram compromissos hoje, não puderam vir e tal, pastor, não precisa ficar triste com isso. Aí ele olhou para mim assim com uma cara, né, de quem tem muita experiência, e falou assim, você vai aprender muita coisa ainda, meu filho. Como quem diz assim, você está vivendo uma época da sua fé, em que você é capaz de sair na chuva, andar 4 quilômetros para vir aqui ouvir a palavra, mas tem outras pessoas que não tem mais essa chama, não tem mais esse desejo, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas que não tem mais essa chama no coração. Então, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso, porque isso tem a ver com as pessoas em quem nós confiamos, tem a ver com situações que nós vivemos como comunidade. Nós precisamos levar em conta que todos nós vivemos num ambiente de pecado, não podemos fugir dessa realidade, e que dentro da igreja, às vezes, existem pessoas que são simpatizantes do evangelho, infelizmente, e a gente precisa lutar e orar pela vida dessas pessoas para que elas se tornem, de fato, conhecedoras do evangelho. Mas o tempo de prova mostra as coisas, porque muitas igrejas passam por essa dificuldade, né? A igreja está cheia de gente, mas aí aconteceu um escândalo na igreja. Aí quem que fica na igreja? Os crentes mesmo. Aqueles que são peixe esquisito, eles vão tudo embora, se frustram, saem da igreja, abandonam o evangelho, mas os fiéis, eles permanecem, eles seguem firmes. Então nós precisamos entender que nem todo mundo que entra nessa rede é de fato discípulo do Senhor. Há simpatizantes, há religiosos que não sabem o que fazer, há incrédulos vazios, há pessoas que estão com medo do inferno e por isso elas vêm na igreja, porque não querem a perdição eterna, mas pessoas que não têm um verdadeiro relacionamento com Cristo. Então nós precisamos levar isso em conta na nossa lida como igreja. Eu tinha um professor no seminário que ele falava assim que na igreja nós não devemos contar os membros, nós devemos pesar, né? Ele falou, nós temos que pesar os membros, porque existem igrejas que tem muita gente, numerosa, mas o peso é um isopor, né? Não tem, as pessoas não têm vida, não têm peso, não têm comprometimento com Cristo. E às vezes tem igrejas que não são tão numerosas, são menores, mas que são pesadas, com pessoas que têm verdadeira experiência com Cristo. Então nós temos que orar por isso e pensar nisso. Uma terceira lição que nós aprendemos com esse texto: a separação final é inevitável. O reino presente, o reino de Deus que está sobre nós agora, ele é misturado. Mas o reino de Deus que há de vir, na completude dos tempos com a volta de Jesus, ele é completamente purificado. Então no céu não vai entrar pecadores que não foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, a separação final é inevitável. Então, as pessoas que vão se iludindo, vivendo dentro da igreja com uma
uma simplicidade assim, sem levar a sério a vida com Cristo, elas podem sofrer uma grande surpresa. E Jesus falou isso falando aos fariseus. Imagine, os fariseus e mestres da lei de Israel eram pessoas que aos 11 anos eram separados para estudar a lei, com 13 anos já tinham decorado a Torá, eram pessoas que eram conhecedoras de Deus, das coisas de Deus, das leis de Deus, do templo de Deus, das coisas de Deus. E Jesus, falando com eles, falou: olha, cuidado, porque muitas prostitutas e pecadores vão entrar no reino de Deus, vão preceder vocês no reino de Deus, e vocês vão ficar de fora. Então, é importante que nós tenhamos cuidado disso, e a certeza de que no final das contas, Deus vai acertar as contas com cada um de nós, e que nós precisamos decidir que tipo de peixe nós vamos ser dentro dessa grande rede do reino de Deus. Quarta lição: o juízo sempre pertence a Deus. Ele é feito pelos anjos, no tempo de Deus e segundo a justiça de Deus. Nós não temos condição, enquanto seres humanos, pecadores que somos, de julgar uns aos outros e julgar a fé dos outros. Nós podemos ver apenas os frutos que as pessoas produzem. Nós podemos ver apenas a beleza da vida delas, porque de fato nós vemos pessoas que têm uma vida bonita, uma vida que demonstra rastros, né, de que ela está vivendo de fato comprometimento com o reino de Deus. Mas nós encontramos pessoas também que são crentes, que creem no Senhor, que têm uma vida feia. Nós podemos ver esses sinais, podemos ver algumas características, mas nós não podemos julgar. O juízo pertence ao Senhor. E mesmo quando nós, líderes de igreja, pastores, temos que desligar alguém do hall de membros da igreja, nós fazemos isso com muito temor e com muito tremor no nosso coração, porque nós entendemos que aquela pessoa, ela pode não estar mais ligada à igreja local, por causa dos seus pecados, por causa da sua vida iníqua, porque deixou de se importar com as coisas de Deus, mas que ela bem pode ser uma pessoa que faz parte do reino de Deus. Nós precisamos ter muita sabedoria ao lidar com essas situações, não com julgamento, mas com amor, com cuidado, com zelo, porque nós não podemos condenar as pessoas. Eu sei que existem pessoas que dá vontade de condenar, principalmente no fla-flu político que a gente vive no Brasil hoje. Tem políticos que a gente olha e fala: não, para esse cara aí não tem salvação, esse cara aí vai para o inferno, ele é um pecador, ele é horrível. A gente vê às vezes algum criminoso que cometeu um grave crime, e a gente diz para essa pessoa não ter esperança, mas, meus irmãos, a salvação do homem pelo homem é inviável. Nenhum de nós é merecedor da salvação, mas a graça de Cristo pode operar. Por isso nós devemos evitar o hábito de julgar os outros. Nós devemos deixar o juízo na mão do Senhor e nos preocuparmos não com julgar, mas nos preocuparmos em evoluir, em crescer, em melhorar, em ajudarmos uns aos outros a vivermos de acordo com a palavra de Deus. Essa é a nossa função. Quinta lição: o tempo da graça é agora. Meus irmãos, então nós estamos vivendo esse tempo de graça. O tempo em que Deus está recebendo todos os pecadores. O tempo em que o Espírito Santo está tocando os corações. O tempo em que Deus está acessível ao alcance de uma oração de nós. Às vezes a gente não tem noção disso, de como Deus está sendo misericordioso, permitindo que essa rede esteja posta para nos acolher. Porque houve tempos, e quando nós lemos a Bíblia no Antigo Testamento, as pessoas não tinham acesso pessoal a Deus como você pode ter. Quando alguém queria uma palavra de Deus, tinha que procurar um profeta, tinha que procurar um sacerdote. Quando queria pedir perdão a Deus, precisava da intermediação do sacerdote. O Espírito Santo não estava presente na vida das pessoas, nem os profetas podiam ter o Espírito Santo o tempo todo nas suas vidas. A Bíblia fala várias vezes que o Espírito vinha sobre o profeta, e ele então trazia a palavra do Senhor, mas depois o Espírito saía. Assim como o Espírito vinha sobre os reis, o Espírito saía. O Espírito era presente, mas ele não era permanente na vida das pessoas. Mas hoje nós vivemos um tempo de graça, onde o Espírito Santo está acessível a todos nós, e basta que nós digamos sim ao Senhor Jesus, creiamos nele de todo o coração, e o Espírito Santo passa a habitar em nós,
e passa a transformar as nossas vidas. Então esse tempo é um tempo de muita graça, é um tempo de porteira aberta, é um tempo onde Deus está permitindo que as pessoas alcancem a graça dEle e que sejam salvas pelo amor dEle. Então esse é o tempo, meus irmãos, de nós anunciarmos isso para as pessoas, dizermos, esse é o tempo do arrependimento. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, falou sobre o tempo da segunda vinda do Filho do Homem, nem Ele encarnado sabia. Ele falou, isso compete ao Pai, eu não sei quando vai ser a remissão de todas as coisas, mas Jesus falou, o dia do Senhor virá como um ladrão, como um relâmpago se mostra no Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé, todos os homens estavam casando, se dando em casamento, vivendo suas vidas, e de repente a chuva caiu e todo mundo se afogou. Então a vinda do Senhor é iminente, e nós estamos vivendo o tempo da graça. Então o que nós como igreja precisamos fazer? Anunciar às pessoas essa graça, lançar a nossa rede, evangelizar, falar do amor de Deus, ajudar pessoas a chegarem ao comprometimento da mensagem. Eu ouvi uma vez, numa igreja que fui, uma pregação muito interessante, sobre, comparando a evangelização com a pesca, né? E que há diversas maneiras de se pescar, assim como há diversas maneiras de se evangelizar. E aí o pregador naquela ocasião falava que os projetos missionários são como a pesca de rede, porque você vai até um grande grupo, e você lança a palavra sobre eles, e então dentro daquele grande grupo, que é atingido pela palavra, alguns atendem essa palavra, e são então, é o que o texto chama de peixes úteis, né? E então se convertem a Cristo e passam a viver a vida com Cristo, outros desprezam aquela palavra, são peixes inúteis, e seguem vivendo sua vida. Então uma das formas de evangelizar é através dessa pescaria ampla, jogando redes, né? Fazendo projetos grandes. Aí ele ia evoluindo na pregação dele, falando que nós podemos pescar também com uma tarrafa. Uma tarrafa é uma rede menor, que ela é lançada apenas por um homem, mas ela pega uma boa quantidade de peixe. Isso nós fazemos através dos ministérios, quando nós temos sob nossa liderança, pessoas que são influenciadas por aquilo que a gente conhece de Cristo. São os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, pessoas que nós podemos, toda vez que encontramos com ele, lançar a rede do Evangelho sobre eles, no objetivo de colhê-los. Eles não são peixes de água funda, peixes de grandes redes, porque nós os conhecemos, nós sabemos onde eles estão, assim como o pescador sabe onde o peixe que ele vai lançar a tarrafa está, porque o peixe precisa estar ali naquele momento, para que quando ele lança aquela pequena rede, o peixe entre nela. Então, há esse segundo nível de evangelização. Aí esse pregador foi avançando, falando que na nossa tarefa de evangelização, nós podemos também pescar com a nossa vara. E isso ele fez uma referência ao discipulado. É a vida daquela pessoa que você está investindo na vida dela. Você está preocupado com ela. É como o pescador que vai pescar um tipo de peixe. O cara vai lá na Argentina, no Rio Paraná, pescar dourado. Até o dourado vir, ele não é satisfeito, né? Vem um peixe, é legal, tal, mas ele quer pescar aquele peixe. Ele se prepara com seu equipamento, com seu barco, com a sua isca, com tudo para pescar aquele peixe que ele deseja pescar. Então, essa é a experiência da evangelização no discipulado. Você prepara as estratégias, você prepara os encontros, você se organiza, você conhece aquela pessoa e você se preocupa com ela, em falar do amor de Deus para ela, em ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa especificamente. E aí ele comparou isso com essa pesca de vara. E aí o último ponto da mensagem desse pastor foi muito interessante, porque ele falou que ele conheceu na Amazônia alguns povos indígenas que pescavam de uma forma muito esquisita, que ele nunca tinha visto. O índio botava uma rede perto do lugar onde ele sabia que os peixes vinham, e ele ficava com a mão dentro da água, assim. E aí o peixe vinha, cheirava a mão dele, ficava olhando, e de repente ele começava a mexer os dedos assim, bem lentamente, e o peixe desconfiava no início, mas depois se acostumava com os dedos dele mexendo. E de repente, o índio só pegava o peixe, tirava da água, o peixe nem se debatia. Quando ele se dava por conta, fui pescado. E eles tinham uma habilidade muito grande de pegar os peixes assim na mão. Como é que pode? Aqueles indígenas pegavam os peixes assim,
na mão, seduziam o peixe na mão e traziam. E ele falou, esse é o suprassumo da evangelização. É quando nós nos tornamos tão capazes de evangelizar pessoas, que a pessoa nem percebe que foi evangelizado. Nós criamos um relacionamento com ela, nós estamos compartilhando vida com ela, nós estamos amando ela, de repente ela começa a nos amar também, as nossas famílias começam a se misturar, de repente ela está na igreja, quando ela olha, ela, ué, fui batizado. Nem viu de onde veio, mas ela foi sendo conquistada pelo ambiente da graça, pela palavra que habita em nós, pelo amor de Cristo que nós transmitimos através da nossa vida. Então, meus irmãos, é nossa responsabilidade como igreja evangelizar. E nós podemos fazer todos esses tipos de evangelização na nossa vida. Podemos ir em projetos e jogar rede grande. Coisa boa, né? Quando a gente vai assim no lugar que tem muita gente que não é crente, que nem fomos lá em Guaravera, janeiro, a gente fez aquele impacto, aí eu saí na rua sem microfone, gritando, precisamos, Jesus quer salvar você hoje. Nossa, é legal, né? Aquele impacto, aquela coisa maravilhosa. É maravilhoso o início, mas é maravilhoso também você ter um grupo de influência, colegas, amigos que você está investindo na vida deles. É bom você ter alguém que você está discipulando, caminhando ao lado dele. É bom que você tenha pessoas com quem você está compartilhando a sua vida de forma que essas pessoas nem percebam que estão sendo evangelizadas. Então isso é muito importante, ouvirmos a mensagem dessa parábola e praticarmos ela na nossa prática da evangelização. Segunda coisa, devemos, meus irmãos, examinar os nossos corações. Eu não posso julgar o seu coração, e não posso falar como é a sua relação com Deus, mas você pode. Você pode se olhar no espelho espiritual e perguntar assim, será que eu estou levando esse negócio a sério mesmo? Será que eu estou entregando a minha vida a Cristo? Tem uma história que é muito conhecida, que eu sei que os irmãos já conhecem, porque todo batista conhece essa história, né? Que conta-se da Segunda Guerra, que um grupo de pessoas estava sendo perseguido, eles estavam reunidos num lugar muito escondido, e de repente um soldado inimigo invade aquele lugar, e era uma perseguição contra os cristãos, né? Aquele grupo que estava escondido era cristão, com medo de ser morto por causa da perseguição da guerra, e então o soldado inimigo entra lá e pergunta assim, quem é cristão aqui vai morrer? E aí uma turma sai correndo, né, daquele lugar, para não morrer. Todos se diziam cristãos, mas uma turma sai correndo para não morrer, e alguns poucos ficam. Então quando alguns poucos ficam, o soldado diz assim, que bom que vocês ficaram, eu estava precisando de alguns irmãos para orarem comigo por essa guerra, e aqueles que saíram, iriam me delatar, que eu também sou cristão e estou envolvido nessa guerra. Agora que nós estamos entre irmãos, nós podemos orar juntos. Então veja só, é uma realidade para a vida da nossa igreja. Tem outra história, que essa aí dizem que é verdade, né, mas eu não sei se é, que diz que uma época um pastor estava pregando sobre, era época de carnaval, e o pastor estava exortando a igreja, sobre como que Satanás usava essas festas mundanas para afastar as pessoas de Deus. E ele estava pregando e dizendo assim, olha, quem for de Jesus, Jesus vai guardar, mas aquele que está brincando com a coisa, o diabo vai levar. E aí diz que naquele dia tinha um homem indo fantasiado de diabo para o carnaval, começou a chover, ele procurou um lugar para se abrigar e entrou na igreja. Diz que quando ele entrou na igreja, no meio dessa pregação, fantasiado de diabo, metade da igreja saiu pela janela. Com medo da pregação que o pastor falou, o diabo vai vir buscar, a turma, chegou, saiu todo mundo correndo. Isso são histórias que se contam, mas falam de uma realidade grande, meus irmãos. De uma realidade que se um dia a igreja for perseguida, muita gente não vai prevalecer, porque não tem um relacionamento real com Cristo. Se um dia nos custar muito caro ser cristãos, será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? Será que nós estamos dispostos a dar tudo pelo Senhor? Durante a minha caminhada de discipulado, eu tive encontros de discipulado com um pastor que me abençoou muito na minha caminhada, e ele falava comigo assim, você tem a disposição de deixar algo que é lícito para você por causa de Cristo? Eu falava, como assim? Se você vai ser um pastor, se você tiver que usar terno e gravata todo domingo, você vai usar? Eu falava, puxa vida, terno e gravata todo domingo é difícil, né? Ele falou, mas você não ama Jesus? Aí eu ficava naquela crise, né? Eu falava, quem ama Jesus, faz o que Jesus manda.
Se você tiver que usar terno e gravata, você vai usar. Se você tiver que se vestir de palhaço e ficar na esquina, você vai. Se você tiver que aparecer, você vai. Se você tiver que se humilhar, você vai. Porque você está a serviço de Jesus. E você pode abrir mão até de coisas que lhe são lícitas, que não são pecados por Jesus. Jesus pode pedir isso de você. Você está disposto a dar isso? E às vezes, meus irmãos, andando pela igreja e vendo a realidade das igrejas, eu percebo que muitas pessoas não estão dispostas a ter esse nível de comprometimento com o Senhor. Não estão dispostas a dar muita coisa. Elas dizem assim, olha Jesus, até a página 2 eu vou com o Senhor, mas da página 2 em diante eu já não vou mais. Até aqui nós vamos juntos, Jesus, mas daqui para lá, aí eu não tenho força, não tenho capacidade de ir. Então nós devemos sondar os nossos corações e pensar, se hoje fosse o dia que Jesus Cristo viesse, a gente não sabe a hora que vai vir, se for agora, nessa escola bíblica, será que eu estou seguro da vida que tenho tido com Cristo? Será que eu estou seguro que tenho andado na presença do Senhor? Ou será que o Senhor vai tomar de mim coisas que eu poderia estar fazendo agora e que eu não estou fazendo por causa das minhas ideias, das minhas pequenas coisas? Então nós precisamos examinar os nossos corações. Queridos, outra lição, nós precisamos perseverar. Então veja, o mal é presente. O mal é presente. E muitas vezes o fato do reino de Deus ser algo meio misturado assim, ter peixe ruim no meio, desanima a gente, porque nós acabamos vendo escândalos, acabamos sendo alvo de coisas que nós não gostamos. Então, se eu fosse fazer uma pesquisa aqui e perguntar quem aqui já foi frustrado na igreja, eu tenho certeza que a maioria das pessoas ia levantar a mão. Porque nós já fomos frustrados alguma vez em que desejamos fazer algo muito bom, fizemos o melhor que podíamos e alguém chegou e falou, esse negócio é uma porcaria. A gente, puxa vida, caiu o nosso mundo, né? Nós tínhamos nos esforçado tanto por aquilo. Alguns de nós aqui já lidaram com traições dentro da igreja. Você abriu o seu coração, contou algo que era muito íntimo seu para alguém, confiando que aquela pessoa era alguém que ia orar por você, ia te ajudar nas suas lutas, e aquela pessoa expôs você, contou para outras pessoas, fez coisas difíceis com você. Pessoas dentro da realidade da igreja que sofreram coisas graves, pessoas que foram violadas sexualmente, não através do abuso propriamente dito, mas pessoas que sofreram intimidações, situações difíceis dentro da igreja, pessoas que lidaram com líderes abusivos, pastores que queriam mandar e desmandar na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, meus irmãos, a igreja é um ambiente onde existem muitas pessoas que podem ser feridas aqui dentro. Mas qual é o desafio? O desafio é nós olharmos para Jesus e entendermos que dentro da realidade do reino tem peixe de todo tipo. E que embora os peixes às vezes uns espetem os outros, né, nós que somos peixes bons vamos perseverar. Nós não vamos abandonar a Cristo por causa das dificuldades da igreja. Uma vez eu vi um teólogo dizendo assim, a igreja é como a minha mãe. A minha mãe tem suas rugas, seus cabelos brancos, é meio lenta, meio surda, meio esquisita, mas ela é minha mãe. A igreja é a mesma coisa, ela tem suas rugas, suas dificuldades, seus problemas, suas disputas, suas discussões, às vezes as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, nós temos as nossas frustrações, dificuldades. O pastor Sinésio está aqui, e nós como pastores, às vezes lidamos com algo que é muito difícil para nós, enquanto pastores, que é o fato de você ajudar muito uma pessoa, nas suas lutas, nas suas dificuldades, assim, comer muitos quilos de sal ao lado daquela pessoa, para que aquela pessoa possa ter Cristo formado dentro dela. E quando essa pessoa avança, cresce, se desenvolve, certo dia ela simplesmente chega no culto aqui à noite e fala assim, pastor, estou indo para outra igreja. E você fica, como assim? Então, eu estou indo lá tem uma coisa que eu gosto mais, tem um amigo meu que está indo lá, eu conheci uma pessoa que é de lá e estou indo para lá. E ele fala isso assim, sem dó, né? Fala assim, estou indo para outra igreja, a gente fica, puxa vida, que coisa triste, né? Como isso fere a gente. Então a gente lida com essas frustrações, com esses ferimentos dentro da realidade da igreja. Mas o que a gente faz? A gente olha para Jesus Cristo e fala, Senhor, a nossa fé está posta no Senhor e nós vamos perseverar. Nós queremos seguir junto com o Senhor
até o fim, independentemente das dificuldades que existem na igreja. E pasmem, às vezes isso está presente dentro da sua casa, porque dentro de casa, às vezes tem filho que é peixe bom, tem filho que é peixe ruim, tem esposa que é peixe bom, marido que é peixe ruim, fica aquela luta, aquela prova, aquela situação, e nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor, para que Ele nos ajude a perseverar. Última lição da parábola de hoje. Essa parábola nos desafia a santidade. Santidade. Meus irmãos, em suma, quem é o peixe bom que vai ser colocado no cesto? Quem é o justo que vai perseverar e que vai ser salvo? É aquele que vive em santidade, aquele que vive na presença do Senhor. Nós sabemos que não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela graça de Cristo. Mas embora tenha sido de graça para nós, não foi de graça para Cristo. Cristo pagou um alto preço. E nós, como cristãos, precisamos entender que Jesus nos chama para uma nova vida, para uma novidade de vida, para nós vivermos uma vida em santidade, uma vida cheia do Espírito, uma vida rendida aos pés dele. Infelizmente, muitas pessoas não entenderam isso direito ainda. E eu costumo ouvir, às vezes, as pessoas falam, nós somos pecadores, tal. Você sabia que o Novo Testamento nunca chamou um crente de pecador? No Novo Testamento da Bíblia, quando a Bíblia fala pecador, é sempre alguém que não conhece Jesus. Sabe como o Novo Testamento chama os que conhecem Jesus? Santos. Aos santos que estão na igreja de Corinto. Você ia olhar para a igreja de Corinto e falar que eles são santos? Aqueles homens que estão lá? Você conhece o contexto da igreja? Disputas, brigas, uma igreja que não administra bem os dons, uma igreja onde tem alguém que está dormindo com sua madrasta, uma igreja cheia de problemas. Mas o apóstolo Paulo diz aos santos que estão lá, porque essa é a nossa identidade quando nós conhecemos a Cristo. Somos chamados para sermos santos, separados do mundo. E não estou falando santos no sentido católico, né? Se é alguém que tem uma auréola na cabeça e que é impecável, que é... Não nesse sentido, mas no sentido de sermos pessoas que dia após dia na nossa vida nós vamos nos aperfeiçoando, permitindo que o Espírito reine na nossa vida e nos transforme em peixe bom. Nós precisamos dar vazão ao Espírito, senão isso não acontece. Se nós não temos uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de comunhão com a igreja, uma vida onde nós nos enchemos de coisas espirituais, é muito difícil você viver em santidade e o pecado vai assediar você o tempo todo. Hoje à noite eu vou pregar sobre orações de libertação. E muitos de nós que já conhecemos a Cristo, precisamos de um processo de libertação. Não porque o demônio entrou na gente, porque a gente sabe que aquele que é nascido de Deus, o diabo não o toca. Então o demônio não pode entrar na gente se a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Mas o que muitas vezes o inimigo faz conosco? Ele coloca tanta distração, tanta coisa no nosso caminho, tanta preocupação inútil, que nós nos tornamos vazios espiritualmente e presos a coisas que estão nos impedindo de viver a plenitude do Evangelho na nossa vida. Então chega um momento que a gente tem que dizer, por que eu sempre cometo esse mesmo pecado? Por que eu sempre faço essas mesmas coisas erradas? Por que nunca vai para frente as coisas que eu desejo fazer? Por que as coisas não se concretizam? Por que é tão difícil? E a gente vai chegar à conclusão de que porque a gente, embora creia no Senhor, está vivendo uma vida como um incrédulo, como quem não crê. O nosso desejo é assistir futebol na TV, fazer churrasco domingo, todas as coisas que o povo do mundo quer. A gente não tem mais motivação para estudar a Bíblia, para permanecer em oração, para vir à comunhão dos santos, para ouvir louvor, músicas que falam sobre Deus, para dedicar nossa vida ao Senhor, para consagrar ao Senhor um jejum, fazer um voto. A gente não tem mais essas motivações espirituais, mas todas as nossas motivações são carnais. Aí é natural que ao invés de sermos santos, nós vamos nos tornando pessoas vazias do Espírito, que não crescem espiritualmente, e isso é algo muito ruim na nossa vida. Nós precisamos ser peixe bom, através da santificação em todos os dias das nossas vidas. A minha pergunta para vocês é a mesma que Jesus fez para os discípulos. Entendestes essas coisas? Então que nós façamos parte dessa grande rede e que possamos perseverar com o Senhor para o dia da salvação. Pronto, não tem mais nada para falar. Algum irmão quer falar alguma coisa? Diga, Sueli, eu vou levar o microfone aí para você. Me fez pensar sobre esta questão da importância da obediência ao chamado. E me veio à mente dois personagens da Bíblia que Deus falou, falar
como igreja, vai lá e faça isso. E, às vezes, a gente julga pessoas e o lugar, na hora de arrastar a rede, igual, né? E aí, me fez lembrar Jonas, em Nínive. Ele falou, eu vou lá fazer isso, Deus está me mandando, mas eu vou lá. E Noé. Então, significa que Deus vai mandar arrastar, independente de dar certo ou não dar certo. Importância maior é obedecer a voz, né? Eu estava pensando sobre isso. É isso mesmo, né? Agora, a Sueli falando, me veio o seguinte pensamento. Uma rede só com peixe bom é melhor, né? É o mesmo esforço, é só que não tem peixe ruim. Agora, você fazer uma força danada para trazer uma rede cheia de peixe ruim, chega lá, tem 3 bons e o resto tudo é muito esforço. Mas, meus irmãos, é isso que a Bíblia está nos chamando a fazer. Lançar a rede, independentemente do tipo de peixe que vai estar lá. Parece brincadeira, mas muitas igrejas, no nosso tempo, estão fazendo reuniões aí. Você sabe que tem igreja aí que virou um negócio empresarial, né? É gerido como uma empresa. É importante que isso fique claro, né? Que a igreja tem a sua parte organização e a sua parte organismo. Toda igreja tem a sua parte administrativa e precisa cuidar da sua parte administrativa. Mas tem igrejas que esqueceram a parte organismo, né? Está só na parte administrativa. E tem igrejas que estão fazendo reuniões para traçar qual é o perfil de membro que a gente quer. Vai falar, não, a gente quer membro classe A. Então vamos plantar uma igreja no Alphaville, que lá tem classe A. Quem vai na igreja do Alphaville? Um pobre tem condições de ir na igreja do Alphaville? Não pode nem entrar se você não tiver de carro da igreja lá no bairro Alphaville, né? Então, são coisas assim, que infelizmente tem acontecido no nosso tempo nessa acepção de pessoas, né? E a coisa linda da gente ver no Evangelho, os irmãos devem ter experiências disso, é você ver alguém que chegou na igreja, um menino ou uma menina, era uma pessoa simples, pobre, com dificuldade, às vezes até intelectual, e ela foi crescendo dentro da igreja, crescendo, assumindo posições de liderança, aprendendo, se motivando para estudar, e aquela pessoa ascendeu, sabe? Ascendeu. Ela saiu daquele lugar onde ela estava e ela cresceu, porque o Evangelho cresceu dentro dela. Então, isso é a coisa bonita do Evangelho de Jesus Cristo, né? Mais algum irmão quer compartilhar alguma coisa a respeito dessa parábola? Lembra que é a parábola da rede para lançar, não é da rede para deitar, não. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina através dessas parábolas do reino. Como o reino do Senhor é maravilhoso e como nós devemos nos relacionar bem com ele. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor complete aquilo que eu não pude falar aos corações esta manhã. Que a graça do Senhor nos acompanhe e que o Senhor nos ajude para que possamos, como igreja, lançar essa rede e que possamos desejar ver vidas rendidas aos teus pés. Nos dá temor ao coração, Senhor, para que nós saibamos que nós precisamos sondar a nossa alma e ver como estamos vivendo diante do Senhor. Enche-nos da tua graça e continua a nos guiar. É o que pedimos em nome de Jesus.